Foi preso hoje em Macapá um empresário que fez ameaças ao senador Randolfo Rodrigues da Rede. Júlio Farias foi detido em uma operação conjunta da Polícia Legislativa do Senado e da Polícia Federal. Na casa do empresário, os agentes encontraram 10 armas e mais de 3.000 munições. Entre os artefatos havia um fuzil e 2 espingardas. O homem foi preso em flagrante por posse ilegal de acessório de uso restrito, pois tinha um silenciador para o fuzil comprado na internet sem autorização. Por decisão judicial, Júlio Farias deve manter distância mínima de 200 metros de Randolfo Rodrigues. Vamos ao debate. Joel, essa questão das armas vai suscitar uma enorme polêmica no país, porque os decretos que foram feitos pelo Jair Bolsonaro, eles realmente flexibilizaram muito isso. Esse empresário está sendo preso porque ele tinha um artefato muito específico, porque, em geral, hoje, você pode ter um verdadeiro arsenal dentro de casa. O Flávio Dino, futuro ministro da Justiça, está prometendo um decreto para revogar isso. Se isso acontecer, as pessoas que têm essas armas vão ter que devolver essa munição e essas armas todas para o governo federal. Você concorda? Discorda? É uma boa pergunta, né? Se revogar, o que acontece com quem já tem, né? Às vezes quem já tem também continua e você só não pode vender dali para frente, né? Ter comprado dali para frente. Sinceramente, eu acho que a política que se desenhou, o Bolsonaro não conseguiu implementar tudo o que ele gostaria no sentido de armar a população. Algumas coisas foram travadas. Mas a política que se desenhou ia numa direção em que cenas como essa que a gente viu aí, do cidadão de bem com silenciador e fuzis pela casa, se tornariam cada vez mais comuns. E tinha um desejo de expandir, imagina, não a posse, mas o porte de armas para a população em geral. Eu vou dizer, eu sou a favor da pessoa, para defender a sua propriedade, a sua casa, se ela quiser ter uma arma, passou pelos critérios, teste, fez um curso, está tudo certinho, ok, pode ter uma arma para defender a sua propriedade, porque a polícia nem sempre chega a tempo. Sair armado por aí, na briga de trânsito, no boteco, é pedir para tragédias acontecerem, né? Era a direção que o Brasil caminhava. Agora acho que iremos na outra direção, mas acredito eu que também não vai ser uma grande bandeira e um grande foco desse governo, a coisa do desarmamentismo. Eu acho que a gente vai ver apenas um cessar desse verdadeiro ímpeto, era um incentivo que o governo dava como se fosse a solução da segurança pública. Agora, o governo Bolsonaro teve um grande trunfo na mão aí, hein? Desde o último ano do governo Temer, 2018, os índices de homicídio no Brasil vinham caindo. Começou no Temer, mas no Bolsonaro continuou e bastante acentuado. E os defensores da política armamentista estão dizendo, não, foi porque as pessoas compraram o seu revólver, foi por causa dos CACs, dos clubes de tiro. Eu não sei se vai ser tão fácil convencer a população de que, na verdade, mais armas na mão da população em geral, especialmente caminhando por aí, na verdade, elas tornam todo mundo muito mais inseguro. E que essa queda dos homicídios teve muito a ver com políticas de Estado, com uma certa dinâmica do próprio crime organizado brasileiro, que se realocou para o norte do Brasil, para a selva, o conflito dele, enfim, uma série de questões que nem passavam por isso. Desarmamento vai ser ou não vai ser uma bandeira desse governo, Felipe? Eu espero que seja, Raquel. Eu concordo com a análise do Joel sobre o que realmente causou a diminuição dos índices de criminalidade. Não é o armamento, não é armar a população. Basta fazer um recorte de quem consegue comprar uma pistola, um revólver. Quanto custa um revólver, quanto custa uma pistola e qual é a renda média do brasileiro. Vamos lembrar que nós estamos num país em que 33 milhões de pessoas vivem em situação de fome. A gente tem aí 21,5 milhões de pessoas recebendo agora o Bolsa Família. Esse é um país que tem muita gente abaixo da linha da pobreza. Então, quem acaba adquirindo uma arma é quem está no topo da pirâmide. E isso acaba servindo, inclusive, para essa arma chegar de uma forma mais fácil, inclusive para o crime organizado ou para as milícias. Eu que sou aqui do Rio de Janeiro, tenho um terror com relação às milícias, tem um verdadeiro pavor do que pode acontecer e vem acontecendo com os armamentos chegando de forma muito mais facilitada através desse Instituto do CAC. Esse Instituto do CAC, que acabou sendo muito normalizado no governo Bolsonaro, trouxe armamento para setores da população que acham que isso traz mais segurança. Mas eu vou além, né? A gente está assistindo aí, vamos falar disso daqui a pouco, eu já até mencionei,
pessoas defendendo o golpe de Estado. Algumas dessas pessoas estão armadas, Raquel. Algumas dessas pessoas estão ali na frente do Exército com armas. E o que se faz com essas pessoas se elas têm permissão? Mais do que isso, havia um projeto de permitir que as pessoas andassem com porte de arma nos seus veículos. Imagina uma briga de trânsito em que alguém puxa uma arma. Quantas brigas de trânsito a gente assiste aí em que as pessoas discutem, às vezes por um motivo banal, né? Avançar um semáforo ou uma fechada. Imagine essas pessoas com nervosismo sacarem uma arma para quem está do outro lado. É um horror terrível e eu espero realmente que seja uma das grandes bandeiras do novo governo desarmar essa população e não ter de jeito nenhum a permissão para que as pessoas portem arma, andem armadas por aí. Hélio, o cidadão de bem deve ter o direito a ter um fuzil em casa? Uma arma. Eu acho que você tem que ter o direito de poder se defender. Eu até prefiro que fosse uma arma não letal, mas também é proibido no Brasil. A gente no Brasil proíbe armas não letais, daqueles tasers, por exemplo. Chegou uma época que a gente proibia até colete à prova de bala. Defesa. Mas hoje está... Sim, hoje o colete é permitido, mas não sei se é uma desses decretos que o Bolsonaro passou. Talvez tenha sido, né? Então, eu acho que o cidadão de bem deveria ter o direito a ter uma arma e se defender. Eu acho isso, seja na propriedade dele, seja na rua. Eu não quero que todo mundo armado, não é esse o objetivo. Não é as pessoas se defender, terem arma para... Eu não tenho arma, eu nunca teria uma arma, mas eu me sinto mais seguro em saber que tem pessoas na rua, sejam CACs, né, que são esses colecionadores e que frequentam clubes de tiro, que possam deter uma arma na rua, porque isso é o efeito auréola. É um efeito em que o ladrão ele faz um cálculo. Se ele vai assaltar um determinado local, qual é a chance de ter um policial paisana, uma pessoa armada? Se ele acha que a chance é razoável, ele evita esse assalto. Então, só a permissão de você poder se defender já coíbe o crime. E eu acho que esse dado não é coincidência. O fato de a gente ter mais gente com armas hoje, foi um crescimento significativo no Brasil, foi o que causou a diminuição. Isso é mais um dado num longo trem de estudos nesse sentido, que quando você tem mais armas junto à população, você diminui o crime. Tem um livro do John Locke, por exemplo, que eles mais armas, menos crimes, que dá muitos dados sobre esse tema. Tema polêmico, é um tema complicado. O brasileiro, no passado, já votou a favor de que o brasileiro tenha armas. O Congresso Nacional desrespeitou e passou o Estatuto de Desarmamento e implementou isso. Agora, não vamos esquecer, o que a gente está discutindo são decretos, são medidas infralegais. A lei não foi mudada pelo Bolsonaro, foram mudados certos decretos que regulam a lei. Então, essa lei, pelo que eu entendo, não está sendo disputada, que não está sendo cumprida a lei, não foi cumprida a lei durante Bolsonaro, ou não vai cumprir no governo Lula. Não, são detalhes de como implementar a lei que está aí, que permite o CAC, que permite a posse em casa, não permite o porte, salvo em situações especialíssimas. Mas a situação especial, só para concluir, as situações especialíssimas, que eu acho que são mais graves, não é a gente, como eu falei aqui outro dia, que está aqui protegido, tem segurança, está tudo bem, pessoal que tem condição financeira. São as pessoas que moram em situações perigosas e que não tem como, polícia, vem aqui porque eu estou tendo um problema de assalto, está vendo coisa. A pessoa não tem a chance. Então, para eles é uma questão de vida ou morte real, uma questão de ameaça à vida que ela tem que se defender. A gente aqui está tranquilo, mas os políticos com guarda-costas também estão tranquilos. Eles não querem acabar com as armas dos guarda-costas. Felipe também está me pedindo a palavra, mas já é o primeiro, depois já passo para o Felipe. Acho que tem duas coisas aí. Primeiro, o ser humano... Nem eu, nem você, nem o homem andando na rua, nem ninguém é tão racional que o uso da sua arma é fruto de um cálculo de probabilidades ali para ver se vai ou não vai cometer crime. O problema da criminalidade, o problema ainda mais dos crimes passionais, nada disso passa por um estrito cálculo racional para ver a chance de sucesso ou a chance de fracasso. O que a gente tem é o seguinte, mais pessoas armadas, essas pessoas vão passar, porque todos nós passamos por momentos de descontrole, por momentos de raiva, a chance de usarem as armas, se elas tiverem à sua mão, é muito maior. Jovens que... Vamos pegar o exemplo dos Estados Unidos. Jovens que passam por dificuldades, enfim, adolescentes, fanatizados, enfim, seja o que for. Se ele tem o acesso à arma, esse jovem virou uma ameaça à vida de toda a comunidade da escola, que vai tirar dezenas de vidas. Se ele tiver uma faca, bom, ele pode tirar vidas também, mas vai ser um dano potencial muito menor que ele vai poder causar.
E outra, o ponto final que acho que é importantíssimo a gente ressaltar aqui. Quando o Bolsonaro defendeu ao longo desses 4 anos as armas, uma parte dos argumentos era da segurança pública, do suposto mais armas, menos crimes, que, pelo que eu já vi, não, Hélio, tem esse lobista aí das armas americano, mas os dados dele são bastante fracos. Mas o outro argumento que o Bolsonaro baseava bastante a sua defesa das armas era o seguinte: eu queria ver se esses prefeitos e governadores iam estar fazendo decretos ou as assembleias legislativas passando leis se a gente tivesse cidadãos armados para reagir a eles. Ele propunha de forma aberta, de forma descarada, de forma, assim, confessada, a sublevação e a formação de grupos paramilitares para se contrariar ordens de governantes que discordam do governo federal. Isso é criminoso. Exato, eu vou jogar isso para o Felipe. Infelizmente, vou ter que te pedir para ser sucinto, Felipe, que eu preciso chamar o break. Mas colocando essa provocação do Joel, se a política do Bolsonaro era uma política deliberada, visando aí objetivos políticos do grupo dele. Me parece bastante claro que o objetivo do Bolsonaro é formar uma milícia armada diante das atitudes golpistas que ele sempre teve ao longo do governo. E aí essa frase faz muito sentido, citada pelo Joel. Se houvesse pessoas armadas, os governadores e prefeitos não fechariam negócios, etc. Isso fica muito patente a tentativa de ter milícias armadas como na Venezuela ou como em qualquer outro país em que se conte com milícias armadas. E só para arrematar, essa auréola de segurança mencionada pelo Hélio, para mim, é uma auréola de insegurança. Eu me sinto muito mais inseguro se eu sei que tem muita gente armada ao meu lado, exatamente pelos motivos citados pelo Joel. O uso da arma nem sempre é racional. Aliás, muito poucas vezes ele é racional. Não existe um treinamento específico para a psique humana. O cara pode ser muito bem treinado para usar uma arma, mas se não tiver treinado na sua psique, coisa que não existe, a arma pode ser usada de forma irracional. E vou dar só 2 exemplos, né? Recentemente a gente viu uma deputada federal, né, saindo correndo na rua, Carla Zambelli, atrás de alguém que tinha discutido com ela, inventou algumas mentiras sobre o assunto, mas saiu correndo no meio da rua, poderia ter ferido muita gente. A gente viu o Roberto Jefferson mandando bala com fuzil, mandando granadas em cima da Polícia Federal. E para citar o próprio Bolsonaro, que aqui no Rio de Janeiro, quando foi assaltado, um militar, o bandido roubou a arma dele. Ele que reagiu, levou a arma, o bandido levou a própria arma dele. Ou seja, nem o treinamento garante o bom uso da arma. Então, para mim, essa auréola de segurança com gente armada em volta de você, na verdade, para mim, é uma grande auréola de insegurança. É assim que eu me sinto com gente armada ao meu lado.